Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a pastora Luana França. Esse aqui é o momento do devocional Eu Me Disponho, o momento da ministração da palavra. Olha, o Senhor hoje traz uma palavra maravilhosa para nós, como sempre, uma palavra que vem nos instruindo e cuidando de nós nos mínimos detalhes, para que nós venhamos continuar e venhamos permanecer firmes e a cada dia sermos mais excelentes na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Se você está aqui inscrita no canal, já vou pedir para você, terminando de ver esse vídeo, para que você compartilhe esse vídeo com o maior número de mulheres possível. Se você não está inscrita, já sabe que eu vou pedir para se inscrever, né? Clique em inscrever-se, ative o sininho das notificações clicando em todas. Depois de ver o vídeo, dá um like e compartilha também, porque nós temos assim coisas maravilhosas para apresentar para o povo de Deus, para as mulheres de Deus, através da ministração da palavra. E muitas vezes o Senhor vai usar a sua vida para continuar a obra dele, aonde ele deseja alcançar. Deixe e permita que o Senhor te use de forma sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Antes de iniciar, eu quero pedir a Deus direção. Eu sempre faço isso e eu quero pedir a sua ajuda. Quero que você feche seus olhos e busque direção do Senhor junto comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e glorificamos o teu nome por esse dia, te glorificamos, Senhor, por esse momento, por essa palavra abençoada, que será lida e anunciada para nós. Meu Pai, que eu seja diminuída, que o Senhor cresça e que essa palavra tenha o efeito que o Senhor deseja, que ela alcance os corações da forma como o Senhor espera, que ela seja como uma seta que alcança o alvo, levando avivamento e libertação no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então a gente vai lá para o livro de 1 Reis, o capítulo é 18 e o versículo, deixa eu ver aqui, para não ser muito longo, vamos lá, 36. Olha só. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo. E conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o teu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha só. Vou ler o 39. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha, eu falei aqui no devocional de ontem sobre a questão de nós fazermos oração, né? Da importância da oração. Mas eu sempre relato, eu sempre reafirmo aqui que acima de todas as coisas, ter uma vida com Deus é algo que nós temos, é um pacote completo, sabe? Não dá pra você ter vida com Deus só, eu só oro, mas eu não dizimo no meu ministério, eu não faço aqui a vontade de Deus. Então assim, só orar, mas não fazer a vontade de Deus, não muda. Fazer a vontade de Deus, mas não orar. Então a gente precisa fazer um pacote completo, realmente, a gente precisa se posicionar, porque ter vida com Deus não é fácil. Você sabe, a todo momento tem alguma coisinha que você tem que estar mudando, que você tem que estar renunciando, que você tem que estar fazendo diferente, porque Deus, ele exige isso de nós, tá? E nós somos perfeitamente capazes de fazer, tá, amada? Não é nada também absurdo. Meu Deus, não. É uma escolha, uma opção de vida. Não tem gente que escolhe comer carne, tem gente que escolhe ser vegana, é sobre isso, sabe? Estar na presença de Deus é você optar por, muitas vezes, querer fazer alguma coisa, mas você não sabe que você não pode fazer, sabe? Eu vejo as pessoas com mais vontade, por exemplo, tem pessoas que eu conheci, há muitos anos eu conheci uma moça, quando eu comecei a trabalhar numa empresa, eu conheci uma moça que ela frequentava academia, mas isso tem uns 17 anos, porque a minha filha era bebê de colo, a minha caçula, ela vai fazer 20. Então tem mais isso, tenho 19 anos que eu fui trabalhar numa empresa e eu fazia parte de uma equipe e todo mês a gente tinha uma comemoração e a gente ia comemorar em algum lugar, tal. E assim, essa moça, ela era uma pessoa super agradável, sabe? Super gente boa mesmo, assim, pessoa de você conversar assim, ela era super gente fina mesmo. Só que a gente foi comemorar numa pizzaria, né? Todo mês a gente tinha esse jantar, esse happy hour com a equipe. E ela não apareceu.
Aí eu falei assim pra uma pessoa do lado, eu falei, fulana, cadê ciclana? Aí ela falou assim, olha, ela não vem porque ela faz academia e ela realmente, ela tinha um corpo muito em dia, sabe? O corpo dela era perfeitinho, assim, tal, e ela era, o marido dela também era de academia, então assim, ela não vem. Ela não participa de nada disso, porque assim, ela não come isso, ela não come aquilo, ela não come aquilo outro, ela não bebe refrigerante, ela não toma suco porque tem isso. Então assim, ela abria mão de tudo pra ela ter um corpo perfeito. E assim, eu tô me lembrando disso porque quando a gente fala em ter uma vida com Deus, as pessoas elas sentem assim, muito, agora não, eu não posso, sabe? As pessoas não querem abrir mão de algumas coisas. Mas, por exemplo, a pessoa que não quer abrir mão, por exemplo, de sabe, de deixar, de ter o seu, de declarar o seu domingo, sabe? Domingo de manhã é um dia que eu não vou para lugar nenhum, eu vou para a igreja, tá buscando a presença de Deus, e de cometer alguns erros que já sabe que, algumas coisas que sabe que não são coniventes com o que Deus pede, ela não quer abrir mão. Mas essa mesma pessoa, ela tem uma super facilidade de deixar de comer tudo que ela gosta, de deixar de fazer um monte de coisa que agrada ela para manter um corpo. Isso é um exemplo que eu tô dando, tá, gente? Porque eu vejo muita gente focada em manter o corpo, mas se você falar para ela que ela tem que mudar de estilo de vida, e não estou falando de manter o corpo, mas eu estou falando de estilo de vida, de forma de viver, de postura, de posicionamento, tal, para ter uma vida com Deus, ela não quer. Então as pessoas elas têm mais facilidades a aderir a um monte de coisa que é moda aqui no mundo, né, onde a gente vive, na sociedade onde a gente vive, do que no modo de vida que sempre vai ser benéfico, não somente para ela, mas para todos que convivem com ela, né, que é ter uma vida com Deus. E aí assim, até uma... Eu acho que até uma comparação pobre que eu tô fazendo, porque uma pessoa que tem vida com Deus e ela começa a entender a importância dela, que o corpo dela é templo do Espírito Santo, ela também vai querer cuidar do corpo, da saúde. Tem uma série de coisas que a pessoa vai querer fazer, Deus, e o próprio Espírito Santo vai nos encorajando a sermos, a mudarmos o nosso modo de viver, para que nós venhamos ter uma vida mais saudável. Enfim, é um pacote completo mesmo. Mas as pessoas elas têm mais facilidade de aderir às modas do que aderir a Cristo, né? Do que se colocar como uma mulher de Deus mesmo e se posicionar em ter uma vida com Cristo. Então, só para deixar aqui, né, um exemplo que é muito fácil para você poder entender. E eu fico assim pedindo a Deus, né, que Ele dê direcionamento para essas pessoas, porque a gente precisa de mais pessoas. Na verdade, né, o campo é grande, mas a mão de obra é muito pouca, porque as pessoas, muitos entram e depois abandonam o arado, né? E não é algo impossível, porque eu vou dizer para vocês, eu consigo, sabe? Tem gente que fala assim, eu não quero ter minha vida, não quero manter, não tô muito afim, porque eu gosto de tomar minha cerveja final de semana, tal, não sei o quê. Olha, irmã, eu vou dizer, eu tô só dando um exemplo, tá, gente? A Bíblia, ela não relata o pecado, como pecado, a pessoa, a bebida, mas ela relata como pecado a embriaguez. Mas também diz que se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos nos abster de álcool, né? Então, isso é algo que vai com o tempo, porque Deus vem tratando. Mas só que as pessoas, elas têm uma concepção tão errada, às vezes, da palavra, tão equivocada, né? Tão excessiva do que Deus realmente quer pede para que seja feito, que ela tem dificuldade de aceitar e de querer ter uma vida com Deus. Então, é por isso que é importante a leitura, por isso que é importante buscar a palavra. E eu sempre falo, né? Busque a leitura da Bíblia, conheça a palavra de Deus de verdade, para que você entenda o real sentido do que Deus tem entregado para você. Porque por falta de conhecimento, a palavra já diz que muitos pereceriam. E está acontecendo. Porque perecer não é só a pessoa estar numa vida sofrida agora. É a pessoa se abster da presença de Deus, porque ela vê que a renúncia de muitas coisas não é o que ela está disposta a fazer, e continuar numa vida de pecado, numa vida errada, numa vida cometendo coisas que não agradam a Deus, e depois de muito tempo lá na frente ela vai decidir se voltar para Jesus. Será que vai ter tempo? Né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Mas eu entrei nesse assunto porque
Ontem eu falei sobre essa questão de você ter uma vida com Deus, de oração e tal, e é um pacote completo. Por que eu tô falando? Porque assim, Elias, nesse momento aqui, a gente fala do profeta Elias, se você vê a vida do profeta Elias, ele era um homem que realmente tinha vida com Deus de verdade, né? E assim, o Senhor usou muito a vida dele e muitas coisas que ele profetizava, que era através do Espírito, né, de Deus que estava sobre ele, aconteciam e era fulminante. Como essa passagem mesmo, né? Não sei se algumas pessoas assistiram uma novela da Record, eu não lembro o nome, mas que tinha, né, Acabe, Jezabel, e ele fazia parte. E quando passa a cena é que você consegue entender, né, com mais veemência, mas enfim, aqui ele desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, e eles, cada um colocou fizeram altares de pedra assim para colocar o holocausto, né, o sacrifício do holocausto, que eram os bezerros, o boi lá, o bezerro e tal. E aí ele deu a vez para os profetas de Baal, que eram, né, demônios, ficarem lá se manifestando e chamando o Deus deles para queimar o holocausto. E eles ficaram. E fazia sacrifício, e jogava sangue neles, e fazia um monte de coisa, e nada de pegar fogo naquele sacrifício. Então, quando chegou na hora do profeta Elias clamar a Deus, ele pediu para jogar água, ele jogou água, e jogou água 3 vezes, pediu. E aí ele ria dos profetas de Baal, ele fez um salseiro, eu imaginei no Monte Carmelo fazendo um salseiro doido, acima disso. E na hora de clamar a Deus, ele já entrou falando, né? Ó Deus de Abraão. Então ele já foi declarando toda a onipotência de Deus. Ele foi declarando que o Senhor era Deus poderoso e pedindo para que Deus respondesse ele, para que as pessoas vissem que ele era Deus e não que ele era apenas um profeta, mas que ele era um profeta do Deus poderoso. Mas por que isso acontecia? Porque Elias, ele tinha vida com Deus. Elias conhecia o Deus que ele servia. Então, todo momento em que ele falava, e todo momento que ele entrava na presença de alguém para falar alguma coisa, para entregar uma mensagem, era verdadeiro, porque era enviado do próprio Deus, porque ele tinha vida com Deus. Deus falava com ele, o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, assim, ele tinha vida com Deus de verdade. Se ele fosse apenas mais um cara perdido, sabe? E simplesmente fui ali para só fazer um show, ele ia orar e nada ia acontecer. Mas por que Deus atendeu esse pedido de Elias? Ah, porque Elias era o cara, porque Elias era perfeito? Não. Porque Elias falava bonito? Não. Deus entrou naquele momento, primeiro porque Elias era um profeta que foi restituído por Deus. Segundo, porque Elias tinha vida com Deus de verdade. Porque Deus confiar a você ser um profeta, ele pode confiar. Será que você vai ser digno dessa confiança? Porque não é só receber a unção, é ser digno e fazer essa unção, né? Fazer valer com dignidade tudo aquilo que Deus depositou na sua vida. E continuar buscando. Então ele continuava buscando, ele tinha uma vida com Deus, ele era um homem não somente de oração, mas era um homem que em tudo você via Deus na vida dele. Então na hora que ele abria a boca para orar, o negócio acontecia. Então o fato não é só você orar, né? A oração, ela é muito importante, a gente já falou sobre a oração, a importância da oração ontem, mas muito mais importante que a oração é você ter vida com Deus de verdade e ativar todos os detalhes necessários para a manutenção desse momento. Porque uma vida com Deus é uma vida cheia de detalhes e é uma vida cheia de... assim, é uma vida normal que nós vivemos, mas nós temos que ter a consciência, né, das necessidades que nos são dadas e que nós temos que cumprir com excelência, que nós temos que cumprir com dignidade, tudo que nós não devemos fazer, nós temos consciência de tudo isso. E nós temos que procurar fazer exatamente tudo aquilo que Deus nos instrui para que seja feito. Porque no momento oportuno,
quando você orar para Deus para uma determinada situação, que nem aqui, ó, se Elias fosse um cara que tivesse uma vida mais ou menos e Deus fosse pensar em que momento Deus ia agir na vida dele, ele tinha sido fulminado naquele monte. Porque ele estava ali, rodeado de um monte de pessoas que conheciam a palavra de Deus, né? Só que muitos deles já estavam bem enfraquecidos, porque era um povo que uma hora estava bem, outra hora não estava, por causa da idolatria, né? Da desobediência. E aí, de contrapartida, ainda tinha mais de 450 profetas de Baal lá em cima daquele monte, com sede, tudo endemoniado, querendo catar ele. E aí ele ainda tira um sarro, ele ainda zomba da cara deles, né? Faz tudo que ele faz. Se ele fosse um cara flutuante, que tivesse, uma hora ele tá bem em Cristo, outra hora tá bem em Deus, outra hora ele não tá. Você acha que essa oração tinha sido... Porque tem coisas que você pede para Deus, tem momentos que a gente tá vivendo que Deus tem que atender a gente assim, não é porque você tá mandando, mas é porque se você é uma mulher que depende de Deus, se você não, naquele momento, se Deus não tomar providência, você vai ser fulminada, vai ser derrotada. Então, assim, tem momentos, esse momento, por exemplo, que Elias entrou ali em oração, em espírito com Deus, que se Deus falasse assim, vou pensar se vou ouvir o que você está me falando, ele teria sido acabado ali. Só que ele era um homem que ele era tão temente a Deus, ele tinha tanta vida com Deus, que ele sabia exatamente até que ponto ele podia ir, o que ele podia fazer e de que forma que ele tinha que fazer. Para que Deus olhasse para ele e já fulminasse e fizesse tudo que tinha que fazer naquele momento, que foi o que foi feito, né? Caiu aquele fogo do céu que queimou tudo que não sobrou pó de nada, até as pedras foram feitas pó. Para você ter ideia do tamanho da chama, da intensidade do fogo que foi derramado sobre aquele lugar. Então, assim, ele sabia quem ele era em Deus. E, amada, nós erramos justamente aí, quando nós sabemos quem somos em Cristo, mas muitas vezes nós relaxamos, nós não podemos relaxar. Nós não podemos brincar de ser mulheres de Deus, porque o inferno não brinca, Satanás não brinca de ser Satanás. Ele não brinca de ser diabo, ele não brinca, né, em serviço. Ele está sempre procurando um momento exato para ele poder entrar. Quando nós baixamos a guarda, é o momento em que ele usa para sabe, entrar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, seja através de uma enfermidade, seja através de uma contenda, seja através de um declínio financeiro. Então nós temos que estar sempre atentas e vigilantes, não podemos baixar a guarda. Quando a gente fala que manter um nível de vida com Deus é algo muito sério, as pessoas têm que levar mais a sério a vida com Deus, porque o que acontece é que com medo as pessoas fazem coisas inimagináveis, né? Mas só que Deus não quer que você tenha medo dele, Deus quer que você o ame e o respeite e o reconheça como seu Deus. Não tendo medo dele te punir, tendo medo, se você não fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Não. Porque, na verdade, quando você deixa de fazer algo que agrada a Deus, fatidicamente está agradando Satanás. O que não tem, gente. Essa questão de ser mais ou menos. Quem é mais ou menos? Deus não é mais ou menos. Deus e ponto. E ele não divide altar com ninguém. Então, se você está fazendo algo que é bom, que agrada a Deus, você está irritando, entristecendo e rejeitando Satanás. Se você rejeita a ordenança de Deus, você está agradando a quem? É assim, não existe, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente realmente entender a gravidade da desobediência, a gravidade do não cumprimento dos princípios estabelecidos por Deus, para que nós venhamos manter a nossa vida com Ele. Então, assim, não é só orar, tá? É também manter, porque se Elias aqui fosse um cara que caiu de paraquedas, que não tivesse vida com Deus e fosse, ele podia fazer a oração mais linda do mundo, que não ia acontecer nada, ele tinha morrido ali. Como em outras vezes, todas que ele precisou orar, que ele estava porque assim, se você lê toda a história do profeta Elias, Deus fez muita obra através da vida dele. E Deus fez muitos prodígios através da vida dele, para que as pessoas vissem que Deus agia, porque ele tinha vida com Deus. Então, quando você lê a história, quando você lê em 1 Reis, você vem
acompanhando toda a trajetória do profeta Elias, tenha a trajetória dele não como exemplo somente das virtudes e dos prodígios que Deus praticava, mas tenha como exemplo o que uma vida com Deus pode trazer, não somente de benefício para você como mulher de Deus, mas para todo mundo que está ao redor, porque todo mundo vê a obra que Deus faz. Não tem como esconder. O profeta Elias, ele fez história, ele era um profeta que as pessoas ouviam falar dele, muita gente, que nem Acabe, por exemplo, apesar de não seguir os princípios estabelecidos por Deus, tinha muito temor da presença dele, porque sabia que ele era um homem que tinha vida com Deus de verdade. Então, assim, não é só falar que tem vida com Deus, mas manter. E ver numa passagem como essa, né? E como todas as outras que você vê aqui acerca da vida do profeta Elias, a importância de ter vida com Deus. Não somente, né, ver os prodígios e os milagres que Deus fez, mas ver que Deus fez porque ele usou a vida dele para ser um veículo para alcançar as pessoas entenderem que Deus vai fazer. Entendeu? Por quê? Porque ele tinha vida com Deus de verdade. Então, assim, se muitas vezes você tem buscado em Deus coisas e respostas, e se você tem, às vezes, ficado assim as respostas, procure entender aonde você está falhando, porque, fatidicamente, eu vou dizer uma coisa para vocês, amadas. Quando uma aliança é quebrada, nunca é Deus que quebra. Quando existe alguma falha, nunca foi Deus que falhou. Sempre a aliança quem quebrou fomos nós, e sempre a falha vem de nós, porque nós somos os imperfeitos. Deus é o perfeito. Então, se você está buscando a resposta de Deus, tem alguma coisa que você está querendo que não está acontecendo, busque entender em Deus aonde você falhou, porque alguma falha houve e não foi de Deus, com certeza. Amém? Glória a Deus. Então, que você receba essa palavra para que você entenda a importância de você se manter firme na presença de Deus. Porque é possível que Deus ouça as suas orações, que você seja uma mulher, que o Senhor venha usar a sua vida. É muito possível e Deus quer muito isso. Mas você precisa se colocar à disposição. E quando eu digo se colocar à disposição de Deus, é realmente ter vida com Ele. Porque aí você vai permitir que Ele faça do modo dele, da forma como Ele quer. Você vai ser apenas um instrumento. O músico é Ele que vai tocar, é Ele que vai conduzir. Amém? Até aqui o Senhor falou. O que você tenha recebido daí, eu recebi daqui. Para mim foi uma bênção. Para mim foi um impulso. E espero que seja para você também um impulso. Porque se você é uma mulher que tem vida com Deus, e eu falo muito para mulheres que têm vida com Deus, porque se você não tem vida com Deus, você não vai parar aqui para olhar. E se você fala assim, não, pastor, eu tô começando hoje, é o primeiro vídeo que eu vejo, então se é hoje, o seu primeiro vídeo que você tá assistindo é esse, com você também que Deus tá falando, porque se você tá tendo o interesse de iniciar uma vida com Deus, saiba que é perfeitamente possível que você consiga manter esse ritmo de vida, essa constância de oração e de intercessão e de mudança, de transformação, porque nós somos alcançadas por Deus e transformadas por Deus dia a dia, sabe? Uma vez por dia, um dia. Todo dia Deus está tocando, todo dia Deus está alcançando. Não é só vou alcançar a vida da pastora Luana e ela vai ser uma mulher de Deus. Não, todo dia Ele alcança a minha vida, todo dia Ele injeta em mim algo, Ele coloca em mim algo dele e tira um pouco de mim. É todo dia, é uma constância. Só que nós precisamos nos permitir essa rotina de vida realmente, tá bom? Que Deus te abençoe. Não se esqueça, nós temos mais um vídeo ainda hoje, tá? A oração das 18 horas. E no mínimo 3 vídeos aí diariamente no canal do YouTube. Nas outras redes sociais eu não coloco vídeos assim, porque o YouTube é a única plataforma que me permite a colocação, né, de um vídeo um pouco maior. Mas sempre tem os trechinhos das pregações e algumas informações. Me segue lá no Instagram, me segue aqui no YouTube. E nós vamos nos ajudando e colocando uma coisa ali, fazendo uma coisa aqui, mas tudo com o intuito de levar realmente as pessoas a olharem para o reino de Deus, tá bom? Um beijo no seu coração, graça e paz, até o próximo vídeo.